Bom dia, a paz do Senhor a todos. Nessa manhã tão abençoada, já bem dizer na hora do almoço, eu vim trazer uma palavra. Nós começamos com o nosso projeto Tempo com Deus novamente e de uma outra forma, com mais louvores, com palavra e pedindo a Deus a direção, para que todas as coisas possam ser feitas conforme a vontade e o querer dele. E nessa manhã, o Senhor falava muito comigo sobre o vaso nas mãos do olheiro. E nessa manhã, é essa palavra que eu quero deixar, tanto para mim quanto para vocês. Porque o primeiro ouvido é aquele que está ministrando a palavra. A primeira coisa que o Senhor vem falar é no ouvido daquele que ministra, para depois chegar às outras vidas. E nessa manhã eu queria começar orando a Deus, agradecendo. Senhor Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa conduzir essa palavra nessa manhã. Que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento a todos nós, ó Pai. Que essa palavra possa cair em solo frutífero, Senhor, e dar bons frutos. Que nessa manhã, Senhor, essa palavra possa transformar vidas. Que nessa manhã haja renovo, cura e libertação. Nós agradecemos porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Daquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente em todas elas. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus e pedimos, fica conosco, Deus, nessa manhã. Enche-nos, ó Pai, da tua presença. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá. A palavra do Senhor, ela fala sobre o vaso na mão do olheiro. E a palavra se encontra em Jeremias 18. Eu vou ler do versículo do 4 até o 6. A palavra do Senhor fala assim: como um vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, o segundo bem parecido. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro? Ó casa de Israel, diz ó Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, né? O Senhor vem falar, através dessa palavra, que o oleiro, ele estava moldando um vaso. E enquanto ele fazia esse vaso se quebrou. E ele pensou, o que eu vou fazer agora? E desse mesmo vaso ele começou a amassar aquele barro novamente, molhar aquele barro e fez um outro vaso, semelhante ao que ele tinha começado. E aí, aquele vaso ele teve um novo sentido, porque ele foi reconstruído pelas mãos do oleiro. E o Senhor fala que ele, como aquele vaso de barro na mão do oleiro, ele pode transformar nossa vida. Ele pode fazer ela novamente um novo vaso, um vaso de honra. Então, muitas vezes, nós falamos assim, nós não somos dignos, a minha vida ela tá toda errada. Muitas vezes preso no vício da bebida ou da prostituição ou das drogas, ou passando por dificuldades no casamento, briga com os filhos, e você olha toda a situação ao seu redor e você fala assim, não tem jeito mais. O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E você não encontra saída para tudo aquilo. Mas Deus é aquele que tudo pode. Deus pega
o que não tem conserto, o que está quebrado, o que para você, muitas vezes você fala, não tem mais como consertar. E Deus, Ele pega e Ele começa tudo de novo e Ele transforma. Como o olheiro fez com esse vaso, assim é Deus na nossa vida. Muitas vezes você vai olhar e você vai falar assim, eu não sou capaz disso, eu não tenho competência para isso, eu não vou conseguir chegar. Muitas vezes o trabalho exige de você, as pessoas ao seu redor exigem de você. E você fala, eu não vou conseguir. Mas aí Deus vem com todo o amor de Pai, com toda a bondade. E Ele começa a fazer tudo novo. E Ele fala, filho, caminha. Caminha na minha presença que eu vou te ensinar. Eu vou te ajudar. Eu vou te orientar. Eu vou te dizer como você deve fazer. E o caminho que você tem que andar. Porque tantas vezes o nosso coração ele é tão enganoso. E quando eu falo de coração, é o coração de sentimento, mas também a nossa mente, que ela é conduzida pelo nosso coração. E muitas vezes o inimigo lança palavras que diz que você não vai conseguir, que você não vai vencer. E você acolhe aquela palavra dentro do seu coração e aquilo te sufoca, aquilo te limita. Mas aquilo que para as pessoas muitas vezes podem não ter mais jeito, pode não ter mais solução, para Deus tem. Deus ele é capaz de mudar qualquer sentença de uma doença, uma sentença de morte, uma sentença de prisão. Deus ele é capaz de mudar todas as coisas. Só que nós, com os nossos olhos humanos, nós não conseguimos ver a grandeza de Deus. Porque o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Para quando a obra está completa, Ele mostrar em público o que Ele fez. Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele era na simplicidade para pregar sua palavra. E Ele falava, venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor, Ele traz esse alívio todo dia. Só que muitas vezes o nosso pensamento, ele está tão bombardeado que nós não conseguimos ver o que Deus faz. Nós não conseguimos descansar nele. E muitas vezes nós colocamos situações da nossa vida de lado, porque nós achamos que não tem jeito mais. E você mata os seus sonhos, os seus projetos, os seus filhos com palavras, o seu marido, a sua esposa com palavras. E você vai colocando tudo de lado, achando que não dá mais. Mas chega uma hora que Deus pega tudo aquilo quebrado, tudo aquilo que não tem conserto, e começa a moldar na sua vida. E quando isso acontece, quando nós reconhecemos que o Senhor é Rei sobre todas as coisas, quando nós reconhecemos que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, e nós entregamos o nosso coração a Ele, e reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, e falamos, Senhor, eis-me aqui. Eu não posso mais, eu não aguento mais, mas eu sei que Tu podes renovar minhas forças. Eu sei que Tu podes me ensinar o caminho. Aí é um longo caminho a ser percorrido. A vida, ela não vai mudar do dia para a noite. Como o vaso, ele não vai ser consertado em questão de minutos. Há um trabalhar, é colocar onde ele tem que ser moldado, é trabalhar com o barro, é ver que não está dando certo, é amassar aquele barro de novo, para aquele vaso ir ganhando forma. E isso leva um tempo. Assim somos nós nas mãos de Deus.
Nós precisamos ser amassados, espremidos, molhados, né? Regados pela presença do Senhor, pelo amor, pela graça, pela misericórdia dele, para ele nos amassar, para ele nos moldar. E muitas vezes nós não queremos ser amassados, nós não queremos passar pelo processo, nós só queremos chegar naquilo que Deus tem. Mas o processo ele é doloroso, o processo ele é difícil. E muitas vezes nós não queremos passar. A tempestade vem e nós murmuramos, nós reclamamos. Isso eu falo de mim também, porque às vezes a tempestade ela vem tão difícil que nós não suportamos. E Deus conhece como nós somos feitos por Ele. Nós viemos do barro, né? Como a palavra fala, nós viemos do pó e ao pó nos voltaremos. Então Deus nos moldou cada detalhe e Ele conhece as nossas virtudes, mas Ele conhece as nossas falhas. Ele conhece as nossas qualidades, mas Ele conhece os nossos defeitos. E muitas vezes no meio da prova e no meio da tribulação, nós reclamamos, nós murmuramos, porque muitas vezes nós não fortalecemos o nosso espírito na presença do Senhor. Nós deixamos uma pequena fresta, uma pequena rachadura. E por ali, por essa rachadura, os pensamentos chegam. Pensamentos que afligem o nosso coração, fere a nossa alma. E nós temos que nos fortalecer em Deus. Então, durante esse processo, tem uma longa caminhada. É você se voltar para Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu te aceito de todo o meu coração. Transforma a minha vida, meu coração, meus pensamentos, a minha casa, a minha família, meus filhos. Trabalha na vida do meu esposo, da minha esposa. Que nós possamos ser uma família abençoada, unida na tua presença. Quebra, Deus, todo laço, todo embaraço. Dissipa toda a sombra, Pai, em nome do teu Filho Jesus. E esse trabalhar, irmãos, não é do dia para a noite. Todo dia o Senhor vai fazer um pouquinho. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que caminhar. A tempestade ela vai vir, vai balançar nosso barco. Mas se você estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, o vento vai vir, a tempestade vai passar, mas você vai permanecer. Porque Deus vai te sustentar. Porque o teu espírito vai estar forte através da palavra do Senhor. Então, é nós nos voltarmos para a presença do Senhor e todo dia em oração, em jejum, através da palavra, lendo, pedindo para Deus a sabedoria e o entendimento, para que Deus venha trabalhar no nosso coração. Assim Ele vai nos moldando. E muitas vezes tem coisas que nós vamos querer que não está dentro da vontade de Deus. Aí é onde Ele vem e quebra aquele pedacinho do vaso e amassa. E isso dói, porque nós queremos aquilo que satisfaz a nossa carne. Nós queremos aquilo que faz bem para nós. E muitas vezes tem coisas que Deus ele não vai permitir, porque não vai ser bom para nós. E Deus, ele vai tirar aquilo do nosso caminho. O que vem de Deus para a nossa vida traz paz para o nosso coração e para a nossa mente. O que não vem de Deus causa embaraço, causa tribulação. Os nossos pensamentos ficam bombardeados, nós remoemos as palavras. Isso não vem de Deus, irmãos. Deus, ele não traz confusão para a nossa vida. Pelo contrário, o Senhor, ele traz paz. Uma paz que ela excede todo entendimento. Então, muitas vezes, nós podemos nos sentir assim, como se nós não tivéssemos valor para as pessoas da nossa família, para as pessoas ao nosso redor, não temos valor dentro do nosso trabalho, mas para Deus
você é muito importante. Porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E Ele faz nova todas as coisas. Mesmo que a nossa vida ela esteja quebrada, você esteja no fundo do poço, Deus ele pode ir lá te resgatar. Deus pode curar as feridas, tampar todas as rachaduras do vaso, curando as feridas de dentro para fora. Porque antes do vaso ele ser quebrado novamente para ser moldado, para fechar aquelas rachaduras, esse vaso ele precisa ser amassado, molhado novamente, para que essas rachaduras desapareçam. E em nós, o que Deus vem fazer? Ele vem curar de dentro para fora. Ele cura aquelas feridas que muitas vezes vêm do tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Palavras que foram lançadas, que você remoe a sua vida inteira. E aquilo impede das bênçãos de Deus chegar na sua vida. Impede o trabalhar de Deus na sua vida. Aquilo mina os seus sonhos e os seus projetos. E Deus, Ele precisa fazer essa cura interior para que no seu exterior reflita tudo aquilo que Deus tem feito. Por isso que o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Um artesão, quando ele pega um vaso e ele vai trabalhar naquele vaso nos mínimos detalhes, nós vemos muitas vezes na internet, se pesquisar as obras daqueles artesãos chineses, né, do Império Ming, são vasos maravilhosos, cheios de detalhes. E que teve que ter um oleiro para moldar aquele vaso. O artesão para fazer cada detalhe daquela pintura. Assim é Deus na nossa vida, pintando cada detalhe, cada mínima coisinha trabalhando na nossa vida. Para que quando o vaso estiver pronto, ele possa ser cheio do puro azeite, da água que jorra do trono de Deus, para que possa alcançar outras vidas, para que esse vaso que um dia estava rachado, sem o valor, um vaso que o mundo desprezou, que muitas vezes nós somos desprezados pelo mundo, somos colocados de lado. Mas Deus, na infinita misericórdia, Ele nos resgata. E Ele trabalha na nossa vida. E quando Ele moldar as nossas vidas por completo, Ele vai nos encher cada vez mais. E aí é a sua vez de mostrar para o mundo que aquele vaso sem valor, ele foi cheio do amor de Deus, e você poder falar para as pessoas de o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto Ele faz na nossa vida. Eu um dia fui esse vaso quebrado, rachado, mas o olheiro Jesus Cristo me encontrou. E Ele pegou aquele vaso que não tinha valor e começou a moldar. Tem muita coisa ainda para ser moldado, muita. Nós somos moldados até o último dia nosso nessa terra. Mas quando eu comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida, Ele foi moldando todos os detalhes. E o processo ele não é fácil. Nós somos amassados todos os dias. Muitas vezes, como que eu posso dizer? Nós não queríamos passar pelo processo de ser amassado. Nós tentamos fugir da dor.
e nós não enfrentamos os nossos problemas de frente. Só que uma coisa eu te digo nessa manhã, não adianta você querer enfrentar os problemas e as dificuldades com as suas próprias mãos. Você precisa enfrentar os problemas e as dificuldades, mas colocando Jesus à frente. Que Ele seja o centro de todas as coisas. Porque sozinho nós não conseguimos. Se nós formos enfrentar um problema pelas nossas próprias mãos, achando que nós temos um entendimento para resolver tudo aquilo, nós vamos perder a batalha. Porque o nosso general é Cristo e Ele tem que ir à frente de batalha. Então, para nós conseguirmos vencer esse processo de sermos amassados pela mão do oleiro Jesus, nós precisamos deixar Ele tomar frente. Porque o vaso não somos nós que vamos amassar, mas sim o Senhor que vai amassar e moldar. Então tem coisas que ela não está no alcance das nossas mãos, mas no alcance das mãos do Senhor. Como aquela viúva foi até o profeta e falou que os seus filhos iriam ser vendidos, porque ela não tinha como pagar as contas. Os seus filhos iam ser escravizados. O profeta falou: vai, pegue todas as vasilhas, feche a porta da sua casa, você e seus filhos, que Deus vai derramar o azeite. E ali o Senhor encheu todas as vasilhas que ela tinha. Só não encheu mais porque as vasilhas acabaram. E aquela mulher, ela teve o dinheiro para pagar a dívida e viver por um bom tempo. Assim somos nós quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida. Ele começa a nos encher. E se você deixar Deus trabalhar, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele te encher. As bênçãos do Senhor, ela vai chegar em todas as áreas da sua vida. Porque você deixou Ele te moldar. No seu trabalho as coisas vão começar a fluir. O seu casamento vai começar as coisas a acertar. Os seus filhos vão te olhar de uma outra forma. E todas as coisas Deus vai pondo no lugar. Só que o processo de ser amassado não é fácil. Se você quer vencer e ser cheio da presença de Deus, você precisa deixar Deus trabalhar e Deus te amassar. Porque as pessoas vão olhar, nossa, como a vida dele estava, como a vida dela estava, tantos problemas, tantas dificuldades. E você viu hoje como eles estão? Só que aquela pessoa tem que ver em você o trabalhar de Deus na sua vida, o que Deus fez para que todas as coisas chegassem no lugar. E aí você tem que dar testemunho disso para Deus. De quem, sabe, mostrar para as pessoas de como estava a sua vida e o transformar de Deus. E a sua vida vai passar a ser um testemunho para outras pessoas enxergarem a grandeza de Deus. Porque quando nós testemunhamos aquilo que Deus fez na nossa vida, não é para engrandecer nós, seres humanos, mas para que nós diminuímos e que Deus cresça através da nossa vida. Que as pessoas consigam ver a glória de Deus, que Deus, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para consertar, Ele é fiel para todas as coisas. Então, independente do momento que nós estivermos vivendo na nossa vida, nós temos que aprender a agradecer. Agradecer na luta, na prova, mas também nas vitórias. Agradecer quando a doença chega, porque Deus também Ele pode trazer a cura. E se a cura não chegar, também é permissão dEle, porque tudo está debaixo do controle dEle. Nós não temos o controle da nossa vida. Muitas vezes nós, seres humanos, falamos: eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz uma faculdade, porque eu conquistei um bom trabalho.
como a palavra fala, enganoso o coração do homem. Se você hoje tem um trabalho bom, porque Deus já tinha sonhado aquilo para você. E Deus colocou possibilidades. Se você conseguiu fazer uma faculdade, foi porque Deus abençoou o teu trabalho para que você tivesse condição de fazer, ou Deus abençoou os seus pais que tiveram condição de pagar. E o seu esforço te levou a chegar até onde você chegou. Mas por trás sempre teve as mãos de Deus te sustentando. E muitas vezes nós não olhamos. E isso também é um processo, isso também é Deus amassando o vaso, porque são processos para chegar. E nessa manhã, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que nós possamos aprender a agradecer mais a Deus em todos os momentos, porque tudo passa e nessa vida tudo é um aprendizado. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Pode ser que daqui a pouco Deus venha e me chame pelo nome, ou chame você pelo nome. E feliz aquele que quando daqui partir, o Senhor chamar pelo nome, porque esse sim entrará no reino da glória. E eu espero muito um dia ouvir Jesus chamar meu nome e eu ter a certeza que eu vou poder estar com Ele pela eternidade toda, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Porque quantas coisas Deus fez na minha vida. Se hoje eu tô aqui, é porque Deus tem curado minhas feridas. Deus tem tirado o medo de levar a palavra dele. Deus tem tirado o medo de muitos desafios que ainda tem. Muitas vezes você falar, eu vou fazer um projeto, é difícil, porque o inimigo ele se levanta por todos os lados. E algum tempo atrás, a gente tinha começado o projeto Tempo com Deus. E toda segunda-feira a gente fazia uma live com louvor e tudo. Mas depois o Reinaldo começou com a faculdade, ficou muito difícil pra gente. E nessas férias dele, a gente conversou, a gente jejuou, a gente orou a Deus. E falamos, Senhor, nós queremos de novo começar o projeto. Nos capacita, nos ensina. E Deus foi colocando no meu coração em começar a ministrar a palavra de novo, deixar alguns trechos em palavra. Isso vocês sempre vão ver no meu Facebook. Agora eu tô colocando no Kawaii também alguns vídeos de louvor, alguma palavra, para que tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus transformou, tudo que Deus tem curado, também possa servir de testemunho para a sua vida. De um Deus que faz todas as coisas. É só você entender e permitir ser amassado por Ele. Eu ainda tenho um longo caminho. Eu ainda tenho muito que ser amassada e moldada pelas mãos do Senhor. Mas o Senhor, Ele conhece as minhas falhas, os meus erros, as minhas fraquezas, os meus medos e os meus anseios também. Ele conhece o meu coração e eu estou permitindo Deus trabalhar na minha vida para que o meu testemunho chegue até você e você possa também ter transformação. Eu não sei qual área da sua vida o Senhor precisa chegar, qual porta precisa ser aberta. Se é uma cura, se é uma libertação, se você precisa de uma cura interior. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Então nessa manhã, entrega nas mãos dEle todo o teu medo, toda a tua ansiedade, todas as tuas frustrações, porque nessa manhã é manhã de renovo. Nessa manhã
o Senhor vai começar a moldar o vaso. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: você vai permitir Deus te moldar? Você vai permitir Deus amassar o vaso para começar um vaso novo e ser cheio da presença dele? Se você permitir que Deus te molde, eu não vou dizer para você que vai ser fácil, porque não vai. Você vai ter provas? Vai, muitas. Dificuldades? Muitas. Porque o inimigo, ele vai vir e ele vai colocar no teu caminho dificuldades para você desistir. Mas uma coisa eu falo para você: se você deixar ser moldado pelo Senhor, sua vida vai ser completamente diferente. Provas vão vir, mas você vai passar. Porque muitas vezes quando nós estamos no mundo e nós passamos pelas dificuldades, você não percebe. Muitas vezes é difícil, mas você já está acostumado da forma que o mundo te trata. E você aceita aquilo como se diz, não tem jeito, eu vou ter que passar por isso e acabou. Só que quando nós passamos a prova na presença do Senhor é diferente. Ele nos fortalece, Ele nos ensina. Cada prova é você aprendendo tudo aquilo que Deus quer te ensinar. O caminho com o Senhor, ele nunca vai ser fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Mas Ele disse que estaria conosco. Essa é a certeza que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós andamos na presença do Senhor, nós temos que o Senhor está conosco. Agora, quando nós andamos no mundo e a nossa vida vai do jeito que for e nós deixamos um mundo dominar nossa vida, o dinheiro ser o principal, nós não conseguimos vencer as batalhas. Pelo contrário, nós somos derrubados por ela. A palavra também fala que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. E a videira, ela dá fruto. E como nós somos os ramos e nós estamos arregados na figueira, nós vamos dar frutos bons. Qual é o fruto que você está dando na sua casa? Qual é o exemplo que você é para os seus filhos? Como as pessoas ao seu redor te veem? Você tem sido testemunho de Jesus? Você tem dado o seu melhor? Você tem se esforçado? Não vai ser fácil, mas nós temos que entregar para Deus o que de melhor nós temos. Fazer para Deus como nós fazemos para nós. Quando você está cuidando da sua casa com amor, porque o esposo vai chegar e a casa vai estar limpa, a comida pronta, os filhos cuidados. Assim tem que ser para Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Como você tem cuidado do seu templo? Você tem guardado o teu coração? Você tem orado ao Senhor? Você tem agradecido? Você tem falado para Ele: Senhor, obrigado porque em tudo o Senhor está comigo? Ou você tem simplesmente: Senhor, bom dia. Senhor, boa noite. E no meio do dia, você lembrou que Ele existe? Você agradeceu pela comida na sua mesa? Pelo ar que você respira? Quantos hoje não têm essa oportunidade? Então, enquanto há fôlego de vida, há tempo para mudança. Nem que seja no último minuto, há tempo para mudança. Então, que nós possamos aprender a ser moldados pela mão de Jesus. É isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Não se sinta como se não tivesse jeito mais. Tem jeito para todas as coisas. É só você deixar
Jesus trabalhar na sua vida, endireitar os seus caminhos, colocar tudo no lugar, aquilo que está fora, e você vai ver o quão grande e maravilhoso é as mãos de Deus. Glória a Deus, que essa palavra possa ter tocado o teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com você, porque cada vez que nós lemos a palavra, ela vai falar ao nosso coração de uma forma diferente. Depende como está o estado da nossa alma. Se a nossa alma está ferida, a palavra vai falar de um jeito. Se a nossa alma está fortalecida, ela vai vir falar de outro, né? A nossa alma não, o nosso espírito, né? Porque a alma é o nosso ser. Porque a palavra fala que nós somos corpo, alma e espírito, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a nossa alma é o nosso corpo. O nosso espírito tem que estar fortalecido. Agora, se você está no meio do caminho, vai ter dias que a palavra ela vai vir de confronto com você, para que haja mudança. E quando a palavra vem de confronto com você, não entenda que quem está ministrando a palavra está jogando alguma coisa na sua cara ou está te acusando de alguma coisa. Não entenda dessa forma, mas entenda que através da palavra Deus está te pedindo uma mudança de vida. Algo dentro de você, algo dentro de nós ainda precisa ser mudado. Então muitas vezes a palavra ela vai vir e ela vai bater de frente. Só que nós, como eu falei, a nossa carne ela não quer ser contrariada, né? Mas tem vezes que Deus ele precisa vir e dar um chacoalhão para que a nossa vida mude. Então que essa palavra possa falar com você nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor, né, pela presença dele em nosso meio, e Deus permitindo, eu venho colocar mais vídeo, todo dia colocar uma palavra, e assim Deus vai nos fortalecendo, nos ensinando, né, e nós vamos levando a palavra de Deus todo dia um pouquinho para o coração das pessoas, né, e também nos fortalecendo, porque quando nós deixamos Deus trabalhar, né, ele nos fortalece e nós nos sentimos cada dia mais forte. Então, seja um vaso moldado pela mão de Deus nessa manhã, cheio da presença do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio falar conosco nessa manhã através da palavra. Que os teus filhos nessa manhã, Senhor, possam ser renovados através da tua palavra, através do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, trabalha na vida dos teus filhos, Senhor, molda os vasos nessa manhã, Senhor. Todos aqueles, ó Pai, que se colocam na tua presença, Senhor, e permitem, ó Pai, ser transformados pelas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa vir, Pai, dando a sabedoria e o discernimento, Senhor, para que todos possam ter o entendimento da tua palavra. Fala mesmo, Pai, ao coração de cada um que o Senhor quer dizer, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nós somos falhos, Deus, mas nós sabemos que o Senhor nos ouve, nos perdoa e nos ensina, Pai, o caminho que devemos andar. A Ti nessa manhã, Senhor, nós rendemos honra e glória. Nós te agradecemos, Senhor, por estar em nosso meio. Que a Tua presença, que a presença do Espírito Santo nessa manhã, Deus, possa visitar cada lar. Que cada casa possa ser invadida pela presença do Espírito Santo. Que a Tua luz possa resplandecer nos 4 cantos, Pai. E que nessa manhã, Senhor Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, caia por terra todo grilhão, toda sombra, toda iniquidade, toda dificuldade. Que caia por terra, Senhor, toda incredulidade, Senhor meu Deus. Que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que se levantou contra a vida dos Teus filhos. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos. Dissipa todo o embaraço, Deus. Tira toda a algema, Pai.
Liberta os teus filhos, Pai. Desfaz todo o trabalho feito, Senhor. Desfaz tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, que a libertação chegou nessa manhã, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo está dissipando toda a treva. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, está trazendo luz aos 4 cantos dos lares, ó Pai. Que o Senhor está agindo, Senhor, dentro dos hospitais. O Senhor está agindo, Pai, na vida dos filhos. O Senhor está agindo na vida do esposo e da esposa, Senhor. O Senhor está agindo dentro da família, Senhor. Que todo embaraço no dia de hoje saia em nome de Jesus. Que toda a família possa ser restaurada em nome de Jesus. Porque nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Tudo aquilo, Senhor, que fugiu do nosso controle, nós sabemos, ó Pai, que está no controle das Tuas mãos. E nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Porque nós entendemos, ó Pai, que nós precisamos ser moldados pelas Tuas mãos. Independente se vai doer ou não, vai ser cumprida a Tua vontade na vida de cada um. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo renovo nessa manhã. Glória a Deus, que o amor, a paz e a graça de Jesus estejam no seu lar. Que Deus ele possa guardar a tua entrada e a tua saída. Que aonde as plantas dos teus pés pisarem, você possa ser luz de Jesus Cristo. Que aonde as tuas mãos tocarem, elas possam ser abençoadoras. E que nunca falte a presença de Deus na sua vida. Porque todas as coisas podem faltar, menos a presença de Deus. Porque se você tiver a presença de Deus na sua vida, todas as coisas serão acrescentadas. Que vocês tenham uma manhã abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus. Que vocês possam nessa manhã ter recebido o renovo, a força e o vigor para continuar a batalha. E vamos lá, irmãos, ser moldados pelo Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas, tudo vem dEle e tudo é para Ele. Um beijo grande no coração de cada um, fiquem na paz do Senhor. Amém.